dizer que a Bíblia é um documento histórico confiável? Eu posso dizer que ela se trata de um documento histórico, mas não posso generalizar a sua confiança. Porque depende do que a pessoa entende por a questão do que é confiável, do que é confiança. Por mais que eu tenha registros históricos, nem todos são registros históricos que de fato e verdade aconteceram. Às vezes eu tenho um registro histórico que é um conto lendário, uma adaptação. E que às vezes essa adaptação não é uma adaptação de uma verdade, de uma historicidade verdadeira, mas de que alguém escreveu algum relato daquilo que ele imaginou, daquilo que ele pensou, criou uma história mitológica, uma história folclórica, uma história lendária, e as pessoas, por terem gostado de algumas histórias, acabaram fazendo adaptações. Então, se eu generalizar que é um documento histórico confiável, e quando às vezes eu tenho a palavra confiável como sinônimo de verdadeiro, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes nem tudo aquilo que está escrito como histórico é verdadeiro. Então, se não é verdadeiro, tem que tomar cuidado que é confiável. Exemplo, nós aprendemos que a história do Chapeuzinho Vermelho é um conto folclórico. Posso confiar naquele conto folclórico? Se eu posso, em que meios? Como meio pedagógico? Como meio didático? Como meio de ensino? Pedagogicamente para as crianças? Sim, as crianças aprendem a ter medo de alguma coisa. Sempre existe um fundo educacional por trás de algumas histórias, sendo elas lendárias, sendo elas verdadeiras, sendo elas folclóricas ou não. Existe um fundo de verdade de educação, a preocupação de educar alguma coisa. É a mesma coisa falar, cuidado com o homem do saco preto, ele vai te pegar. Eu posso colocar um homem com um saco preto, mas eu não quero dizer que aquela história é verdadeira. Então existe um método de educação. Então, se for para confiar em um método de educação que dê resultado, sim, é confiável. Agora, com uma verdade absoluta, não. Então eu tenho que separar essa palavra confiável. Em qual meio quero inserir essa palavra confiável dentro de um contexto histórico? Seria mais ou menos isso.